Shalom, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, você que está aqui vindo pela primeira vez, já deixa sua inscrição, já se inscreve aí no canal, não custa nada. E like também, gente, não custa nada. Eu vou mostrar para vocês, se der tempo, eu vou mostrar para vocês o que eu faço, para vocês entenderem um pouquinho por que eu estou pedindo like, né? Vamos lá, se der tempo. Se não der, fica para outra hora. Vocês vão me perdoar. Tá? Vamos lá. A nova aliança no Antigo Testamento. Irônico, né? O título. Porque algumas pessoas chamam de Velho Testamento. Se é velho, não é novo. Então como é que eu estou dizendo nova aliança no Antigo Testamento? É porque o Antigo Testamento fala de uma nova aliança. E fala várias e várias vezes. Sobretudo em Jeremias, né? Jeremias. E como eu falo sempre aqui, e as pessoas não têm o costume de olhar contexto. Olham o texto em si, mas não olham o contexto. E eu estou querendo habituar vocês a olhar o contexto. O contexto é muito mais importante. Eu até participo de outra situação, né? de um investimento, e lá realmente, se você fizer a operação olhando só o que está acontecendo, você se dá mal o tempo todo. Tem que olhar o contexto todo do gráfico e tal. Então isso me lembra bem, eu sei muito bem o que eu estou dizendo nesse contexto. Vamos lá, vamos direto ao texto. Jeremias, capítulo 31. Tem gente que, se Jeremias capítulo 31 fosse uma pessoa, homem, a mulher se casaria. Se fosse mulher, o homem se casaria. Tem gente que casa com esse texto. Vamos lá. Jeremias capítulo 31, versículo 26. Nem vou usar muito hebraico, vou usar a lógica, questão de lógica. Eu sempre clamo a vocês, dizendo que não é errado ter fé, mas não... procure não eliminar a lógica pela fé, porque a lógica faz parte do ser humano. Você não deixa de ser ser humano só por causa de sua fé. Então, eu tenho que andar em equilíbrio as duas coisas. Em primeiro lugar, Jeremias está numa época de exílio, uma época em que está vindo aí a Síria e Babilônia assolando tudo. Não vou ler o livro todo, não tenho precisão disso, todo mundo já sabe o contexto, esse contexto. E aí a grande pergunta é, o que é que vai acontecer com esse povo? Qual povo? Bota aqui nos comentários. Qual povo? Jeremias estava preocupado com o que ia acontecer com as nações ou com o povo dele? Com o povo dele. A Síria vindo pelo norte e a Babilônia vindo pelo sul. Então ele está preocupado com isso, com essas invasões. Então o que ele vai falar aqui, quem acompanhou a série sobre Isaías capítulo 1, vai entender perfeitamente o que eu estou falando, da questão do contexto. O que ele vai falar aqui diz respeito a Israel, no sentido parte norte e parte sul. Como é que Jeremias e outros vão pensar nas nações? Ele já sabe o que vai acontecer com as nações. Afinal, por que o Eterno separou uma nação dentre todas? Esquisito, né? Capítulo 31 de Isaías, versículo 26. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com sementes de seres humanos e sementes de animais. Meu objetivo aqui não é... Repare que em todos os meus vídeos eu não fico denegrindo religião nenhuma, livro nenhum. Não, eu não aceito para o final. Todo mundo sabe disso, eu não escondo. Agora, eu não costumo falar de outros livros. E não vou falar mesmo. Eu vou falar no sentido geral, porque existe um exemplo aqui, vocês vão ver, do que algumas pessoas estavam fazendo. E isso vai servir para quem fizer isso hoje, para quem está fazendo isso hoje. Vai servir porque está escrito. Gente, vou falar do primeiro século.
porque é o século que as pessoas mais têm em mente. Eu poderia falar do terceiro século, quarto, quinto, estamos no 22º século, 21º século. Não tem problema, qualquer que seja o século. Desde que Israel, a parte norte foi levada para a Síria e a parte sul levada para a Babilônia, até hoje não houve a união das duas nações. Eu já fiz vários vídeos aqui baseados em Ezequiel. Quem tiver coragem, fé e paciência, pega o livro de Daniel, leia o capítulo 34 todo, inteiro, capítulo 35 todo, 36 todo, 37 todo, para entender a questão da era messiânica, como se fala. Tinha que acontecer, tem que acontecer. O Eterno não está surtando, não. Tome cuidado com sua forma de pensar, porque às vezes a sua forma de pensar pode indicar que o Eterno está tendo surto. O Eterno fala uma coisa aqui, fala uma coisa, não cumpre aqui, mas cumpre acolá, mas cumpre aqui. Está o quê? Atrapalhado? Não, ele está conduzindo a história até o cumprimento de cada situação. Isso é uma questão de lógica. Então não diga que o Eterno está tendo surtos psicóticos, que ele não está. Então, se existem várias profecias, se não, já que existem várias profecias falando que determinadas coisas teriam que para acontecer, teria que ter a união das duas casas, casa de Israel, casa de Judá, a parte norte e a parte sul, então tem que acontecer, ué. Não sou eu que vou dizer, olha, já que não aconteceu a união das duas, então faça dessa forma. Não sou eu que vou mandar. O Senhor Eterno disse que tem que acontecer as duas, para depois acontecer as outras coisas. Então tem que acontecer a união das duas. É simples. Ou você não consegue raciocinar dessa maneira? Está escrito, está escrito. Eu não estou nem usando hebraico, não. Então aproximam-se os dias, diz o Eterno, em que semearei a casa de Judá e a casa de Israel, a casa de Judá, com sementes de seres humanos e sementes de animais. Então, nesses dias que ele está falando aqui, será alguma coisa vai acontecer, uma casa com a parte norte com a parte sul. Ponto final. Quando foi que aconteceu a união da parte norte com a parte sul? Coloca nos comentários. Tempo. Colocou? Pronto. Aí depois eu vejo os seus comentários. Versículo 27. Então acontecerá que, assim como foi para com eles, presta atenção. Então acontecerá que, assim como fui para com eles, diligente em desenraizar e demolir. Quem foi que o Eterno foi diligente em desenraizar e demolir? As nações? Você vai dizer para mim que foi as nações? O Eterno fez isso, foi com as nações? Então estava tudo destruído no planeta todo? Claro que não. Você é dotado de inteligência, o Eterno fez isso com o seu povo. O povo errou, ele desenraizou e demoliu. Foram todos levados para o cativeiro. Então ele continua falando sobre o seu povo. Continua falando sobre... Ele está fazendo uma referência que só cabe ao povo dele. Essa referência. Então ele não está falando com Migoim. Migoim é das nações. Não está falando com Migoim. Não está falando com das nações. Ou seja, não está falando com gentios na nossa linguagem, né? Bíblia na linguagem de hoje. Jartov na linguagem de hoje. Não está falando com gentios. Está falando com o seu povo. O povo que ele desenraizou e demoliu. Se foi isso para todas as nações, não pensei nem dizer isso. Estou falando com vós, ó terras longínquas. Pronto, acabou. Então, povo, como ele diz aqui, assim como fui para com eles, diligente em desenraizar e demolir, em quebrar e destruir, serei diligente para construir e plantar. Então, se ele está falando do povo que desenraizou e demoliu, ele vai ser diligente também, da mesma maneira, para construir e plantar. Está falando ainda do povo. Naqueles dias, não mais se dirá: os pais comeram uvas ácidas, mas os dentes dos filhos é que foram estragados. Versículo 29. Em vez disso, cada um morrerá por seu pecado. Aqui é avone mesmo a palavra, avone. Por sua transgressão, não é hate. Aqui é avone. Por sua transgressão. E aquele que comeu uvas ácidas terá seus próprios dentes estragados. Acabou.
Aqui tem outros versículos assim. Tudo bem, vamos ficar aqui. Versículo 30. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando estabelecerei um novo pacto. Com quem que está aqui escrito aí? Com quem? Por favor, coloca nos comentários como está escrito o versículo 30 do capítulo 31 de Jeremias. Na minha versão está escrito: aproximam-se os dias, diz o Eterno, não sou eu que estou dizendo, quando estabelecerei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Está escrito assim, dessa maneira. Se na sua versão tiver escrito: estabelecerei um novo pacto com os gentios, por favor, eu te peço, diz a versão que você está usando, que é para eu ficar bem longe dela, com a casa de Israel, com a casa de Judá. Aí a pessoa quer espiritualizar. Espiritualizar aqui, você pode fazer. Você pode pegar qualquer passagem da Escritura e espiritualizar. Eu vou meter o dedo aqui e onde cair o meu dedo, eu vou espiritualizar. Caiu na palavra trarei. Pronto, caiu na palavra trarei. Eu aqui espiritualizo aqui até umas horas, eu levo 20 minutos espiritualizando. Mas eu estou fora do contexto. Percebeu? Estou fora do contexto. Agora, se eu quiser entender o texto, novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. O contexto. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou expondo o texto para vocês. Como vocês vão assimilar isso aí, eu não sei. Isso aqui é YouTube. Tem várias pessoas aqui. Meu papel é expor o texto. E o que o texto está dizendo é que será, o novo pacto será com a casa de Israel e com a casa de Judá. E em vários versículos do Antigo Testamento está dizendo que isso aqui vai acontecer quando as duas casas se unirem. Se as duas casas não se uniram até o dia de hoje, então isso aqui não aconteceu. Isso é uma questão de lógica. Não, mas o camarada ou a camarada quer que tenha acontecido. Como não aconteceu, ele vai espiritualizar para dizer que aconteceu. Só para poder manter aquilo que a pessoa acredita. Passará por cima da profecia, por cima do eterno, só para poder prevalecer aquilo que a pessoa acredita. É muita coisa, é muita coisa. Aí eu não vou nesse patamar, eu não vou nesse nível, eu não vou não. Vou ficar por aqui mesmo, eu fico com a escritura. Quer dizer, ficar com astrologia. Quando eu acho uma coisa, eu digo para vocês, aqui é o que eu acho. Teve uns 2 ou 3 vídeos que não tinha escrito e não vi lugar nenhum. Eu disse ali, eu já estou a ajudar. Eu acho isso, minha visão é essa. Por quê? Aqui não é minha visão, aqui está escrito. Entendeu? E não é questão de hebraico, nada. Eu já averigo, antes de eu colocar o vídeo para vocês, eu averigo o hebraico. Se não tem alguma palavrinha mal colocada, mal traduzida, tal, tudo isso eu olho. Eu não sei o que faço um vídeo qualquer. Você tem acesso ao hebraico, para que tem acesso ao hebraico? Entendeu? Então, já olhei aqui, não tem muita coisa assim, diferente não. Aqui tem uma diferença de versículos. O versículo daqui não é o mesmo versículo da Stuttgartense. Tá diferente. É uma diferença de versículo. Mas, novo pacto sempre foi dito essa expressão. Tá? Karat Brit, ou Brit Hadashah, aqui é Brit Hadashah mesmo. Então, algumas pessoas pegaram a questão de Brit Hadashah, novo pacto, e você pega essa expressão e se destaca do texto e fica procurando onde é que ela está. Não, ela está aqui mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar, né? Versículo 31, não será como o que estabeleci com seus pais. Aí algumas pessoas, será diferente de lá, é diferente da Torá. Não, não é diferente da Torá. Presta atenção. No dia em que eu os tomei pela mão para retirá-los do Egito, pois violaram minha aliança, embora eu fosse seu Deus. Diz o Eterno. Aqui, infelizmente, aqui não está escrito Deus, Elohim, alguma coisa, é Baal. Terrível, né? Terrível. Eu já fiz um vídeo aqui sobre Baal, e já expliquei para vocês que a palavra Baal não tem nada a ver com demônio. Aqui o próprio Eterno está usando a palavra Baal para ele. E aí? O Eterno é um demônio também? Chegou um versículo chave para aquele vídeo, né?
embora eu fosse o seu Baal, fosse o seu dono. O Eterno fez uma aliança, um trato, é um trato. Ele faz a parte dele e o povo faz a parte dele. O povo deixou de fazer a parte dele e o Eterno deixou de fazer a parte dele. E aí? E aí que a promessa do Eterno é que ele vai refazer. O que é que diz aí o versículo 27? Como fui para com eles diligente em desenraizar e em demolir, em quebrar e em destruir, serei diligente para construir e plantar. Um pacto, duas partes. Faça a sua parte e eu faço a minha. Aí o povo aqui não fez, bum, cai. E o Eterno então desfaz. Aí o Eterno no versículo 27 diz: assim como eu desfiz tudo, eu vou refazer. Com quem? Com a casa de Judá e a casa de Israel. Leia de novo o texto e veja se não é isso. Nós continuaremos a estudar esse texto. Tem muita coisa para a gente estudar nesse mesmo texto, de Jeremias capítulo 31, versículo 31. E prosseguiremos esse estudo. Não nesse vídeo. Esse vídeo foi para chamar a sua atenção sobre o que vamos estudar, versículo por versículo, desse capítulo. Tá certo? Se não for inscrito, se inscreva no canal, porque fica muito barulho. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe, chame outros para discussão, para a gente debater aqui, sair na mão, sair na mão, ó, se golpear, se vacilar. O que você está dando risada aqui? Que eu fiz essa ginga? Você é maluco. Chama os outros para poder a gente papear, fazer um debate aqui. Legal, dentro do respeito, sempre usando a lógica. Não usa a fé. Se vai usar o texto, se você vai usar a fé, fecha a escritura, faça uma oração e pense o que você quiser, porque fé é assim, fé, você não está baseado em quê? A fé está baseado em texto. Fé não está baseada em texto. Por exemplo, eu faço 6 horas da manhã, todo dia, lições da Bíblia. Não sei se vocês já viram. 6 horas da manhã, todo dia sai um vídeo chamado Lições da Bíblia, é uma série. Ali eu uso uma espécie de fé. Eu leio um texto e faço uma aplicação para o nosso dia a dia. Ali é uma situação. Eu exponho o texto somente na leitura, mas não faço uma explanação do texto. Aquilo leva de 5 a 10 minutos, de 4 a 7 minutos. É rápido, é uma aplicação direta. Aqui não, aqui é um estudo. No estudo você tem que respeitar o texto. Então eu não estou usando a fé. O que o cristão acredita, o que o judeu acredita, não interessa. Eu estou usando o texto, expondo, estou ressaltando o texto, saltando aos nossos olhos. Tá certo? Então muito obrigado pela sua visualização. Vamos continuar estudando esse texto em outros vídeos. E lá nos veremos. Shalom.